Bom dia, galera do SEGI. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, de Língua Portuguesa e Redação, e a disciplina que será ministrada hoje para os alunos do 7º ano é a da disciplina de Redação. O assunto que nós veremos é crônica. Não é um assunto novo, pois nós já iniciamos em sala de aula, chegamos a ler 2 crônicas, resolver alguns exercícios sobre, discutir sobre o assunto, sobre os conceitos do que é crônica, e hoje nós vamos retomar essa aula e seguir adiante. Vamos lá? Corre lá e pegue seus materiais, que é o caderno, o livro didático e a caneta. Sempre que vocês vierem para a aula da professora Débora, já traz o material de vocês, que vocês sabem que a partir de agora vai ser só exercício, ok? Podemos começar? Então, aqui nós vamos começar conceituando o que seria a crônica. Então, é um tipo textual em que começou a ser escrito no século XVIII, XIX, XX e XXI. Eles normalmente são veiculados, ou seja, você vai encontrar esses tipos de texto em revistas e em jornais. Alguns escritores já também escrevem livros de crônica. Então, o tema basicamente das crônicas, normalmente os assuntos vão falar sobre o cotidiano de alguém, sobre nas grandes cidades, o cotidiano das grandes cidades. A linguagem é uma linguagem muito clara, muito simples e chega a ser até coloquial. Então, o narrador vai pegar um fato comum do dia a dia e vai transformar ele numa ficção. E isso seria uma crônica, certo? Então, você vai abrir seu livro na página 51 e nós vamos começar a ler o que seria uma crônica. Então, vamos ler juntos. O que dói mais? Tomar um gol feio ou um gol bonito? É uma pergunta difícil de responder, uma questão que exige raciocínio e ponderação. Até imagino a leitora com a mão no queixo, parecendo um escritor de contracapa, e o leitor olhando para o teto, tal qual estivesse com torcicolo. Sei que é sempre terrível quando o nosso time toma um gol, mas cada gol dói de um jeito diferente. O tento sofrido no começo do jogo não nos faz sofrer do mesmo jeito que o gol tomado no último segundo. Ambos doem, mas dói de modos distintos. O triste do gol feio é que ele não é fruto da inteligência ou da habilidade do adversário. Não se trata de um gol justo, ele nasce do puro acaso. Obviamente é um triunfo, mas um triunfo que tem o erro como pai e a imperfeição como a mãe. É por não ser merecido por nosso inimigo, é que ele é terrivelmente doloroso. Já a bola entrando no ângulo, o chute preciso depois de um drible mortal, o cruzamento milimétrico seguido de peixinho certeiro, dói por outro motivo. O gol bonito é uma vitória categórica do inimigo, é a certeza de que seu time é inferior, de que o adversário tem o domínio de uma arte elaborada. O gol belo nos causa uma sensação de inferioridade, porque os bons atacantes estão sempre nos outros clubes. E a inveja, por que esse desgraçado não está no meu time? Virando a página. Pois bem, depois dessa breve exposição, volto a lhes perguntar: qual gol dói mais, o feio ou o bonito? O que é pior, a nossa imperfeição ou a perfeição do outro? Essa pergunta está há tempos anotada no meu caderninho de grandes e pequenas questões do futebol. E até esse fim de semana eu não tinha resposta, mas nesse domingo, no primeiro jogo do Campeonato Paulista, eu estava na Vila Belmiro e vi o terceiro gol do Ronaldo. Vi o toque preciso e suave, vi a bola descrevendo uma bela e larga parábola. Vi o goleiro no meio do caminho, sabendo-se inútil, e vi as redes balançando suavemente. Foi um gol. E o curioso é que a torcida não xingou o goleiro. Não pôs a culpa no técnico santista. Não arrancou os cabelos ou socou a cadeira, nada disso. Onde eu estava, uns olharam para os outros como se lhe dissessem: você viu o que eu vi? Vou lembrar desse gol para sempre. E o desgraçado é bom mesmo. É claro que havia tristeza,
pois o 3-1 praticamente enterrou as chances do Santos, mas também havia alegria no ar, uma alegria de ter presenciado um grande lance, um momento raro, um lindo gol. Daí que já tenho a resposta para a questão inicial. A resposta é que um gol feio dói mais, porque não tomamos um gol bonito. Temos pelo menos o consolo de ver uma obra de arte e, no fim das contas, é por isso que vamos ao estádio. Ok, vamos discutir sobre o assunto. Então, nós podemos notar, esse texto, ele é para alguém que gosta de futebol, né? Mas é uma pergunta muito interessante. O que dói mais, um gol feio ou um gol bonito? Ele chegou numa conclusão no final do texto, não chegou? Ele chegou à conclusão de que o que dói mais o quê? É o gol feio. Porque o gol feio é o gol de alguém que nem sabia que ia fazer o gol, que talvez não tivesse capacidade de fazer esse gol, mas ele fez. Ou seja, ele é ruim, mas mais ruim ainda é quem o quê? Tomou o gol. Então ele chegou a essa conclusão, porque o gol bonito, ele dá pelo menos um consolo de dizer, poxa, mas foi um gol muito bonito, foi muito bem feito, foi muito bem arquitetado. Então, eu errei porque eu sou inferior. Então, a pergunta que ele faz é: o que é pior, você se sentir inferior ou você ver que o time adversário é superior? Então, essa é mais uma conclusão que ele chega. Nós podemos o quê? Apenas dominar aquilo que nós somos. Você não pode julgar se o outro é melhor, se o outro é superior a você. Ou você pode fazer o quê? Lutar para tentar ser melhor, né? Então, essa é a desculpa dele. Então, o ruim é o gol feio porque mostra as nossas imperfeições, mostra que nós somos imperfeitos. Então, é em cima disso que nós temos que trabalhar, sobre as nossas imperfeições. Não tentar achar um defeito porque o outro é superior, porque o outro é melhor. Então, apenas podemos controlar o que nós somos, não o que o outro é. Então, ele conseguiu chegar a uma conclusão no final e mostrou que o gol feio dói muito mais, ok? Então, o que vocês encontraram aqui de característica de crônica? Você vê que mostra uma linguagem atual, ele usa umas linguagens técnicas, talvez, do futebol, que a gente não conhece, por exemplo, peixinho, que é um tipo de gol, né? Sei lá, de jogada em que ele se joga no chão, como se fosse nadar para pegar uma bola, não sei. Enfim, ele fala bastante, então, do presente, não é isso? Se você for notar, ele fala sobre um fato atual e pega um assunto e transforma o quê? Num texto bem simples, com uma linguagem simples, falando de um assunto que das grandes cidades, do cotidiano de alguém, que é um jogo de futebol, algo mais comum que isso não tem, né? Então, vamos logo para a primeira questão, virando a página. Então, quem não tem o livro, pode muito bem copiar, colocar suas respostas, e quem tem, do mesmo jeito, pode ir lendo no livro, não na imagem, que a foto não está tão boa assim, né? Primeira questão. Ao ler o título da crônica, você pensou imediatamente numa resposta ou ficou ponderando? Sobre o tema, gente, o que é mais feio, um gol bonito ou um gol feio? Ele respondeu, né? Mas e você, o que você acha que é pior? Você ficou pensando, você logo de início falou a resposta. Então, não tem como responder isso é uma resposta pessoal. Você que vai dizer o que você acha, qual é a sua resposta para essa pergunta, certo? Sua conclusão foi a mesma do autor? Aí você vai dizer, sim, foi a mesma. Não, não foi, tá? Eu tento explicar. Terceira, ao dizer o tento sofrido no começo do jogo, não nos faz sofrer do mesmo jeito que o gol tomado no início, no último segundo. Qual é o sentido o cronista dá ao verbo sofrer? Olha, o tento sofrido no começo do jogo. O que é tento? Eu acredito que seja o gol sofrido no começo do jogo. Não nos faz sofrer do mesmo jeito. Então, o que seria o gol sofrido? Então, nesse primeiro verbo aqui, o sofrido aqui, ele não significa doer, significa o quê? Tomado. O gol que você tomou, o gol que você levou. Então, sofrido é igual a tomado e levado. Já aqui no segundo momento que aparece a palavra sofrer, não nos faz sofrer, aí sim, esse sofrer já significa o quê? Sentir dor, não é? Então, o primeiro significa levar o gol, tomar o gol, e o segundo significa o quê? Dor, você sentir uma dor física,
psicológica, mental, intelectual, enfim. Certo? Quarta. Depois de considerar as diferenças entre tomar um gol feio e sofrer um gol bonito, o cronista afirma: pois bem, depois dessa breve exposição, volto a lhes perguntar: a quem ele se refere com o emprego do lhes? Com quem ele está falando o tempo todo, gente, no texto? Com quem é? Exatamente, é com o leitor, com os amantes do futebol, com pessoas que assistem futebol, não é isso? Mas a princípio é com quem? Com o leitor. Então é um texto em que ele está o tempo todo conversando como se ele estivesse falando com você. Quinta, a paixão do cronista pelo futebol pode ser percebida nas expressões exageradas que ele usa: nosso inimigo, terrivelmente doloroso, drible mortal e outras. Ao final, quando descreve o gol do Ronaldo, ele usa o mesmo tom. Então você consegue ver o tempo todo no texto ele falando de uma forma assim, chegando a ser até meio agressivo, expressões exageradas. Ele fala o nosso inimigo, terrivelmente doloroso, drible mortal. Então ele sempre parece violento, mas quando chega no final do jogo, que o time dele toma o gol, ele continua do mesmo jeito? O que vocês notam? Que não. Ele falou que todo mundo, olha só, ele chega a dizer, a torcida não xingou o goleiro, não culpou ninguém, todo mundo ficou como? Admirado e até feliz por ter presenciado um gol tão bonito que ficou para a história. Então, o que a gente poderia colocar de resposta aí na quinta? Que não, que o cronista ele mudou o tom, ele ficou mais calmo, pois ele ficou feliz de ter presenciado o quê? A beleza de um belo, a beleza de um gol, certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido o texto, tenham entendido que é uma crônica, porque a gente já tinha lido outras crônicas na sala, que foi O Homem Trocado. Vocês lembram que é um texto do homem que dava tudo errado na vida dele o tempo todo. E Cuidado com os Pretéritos também, que foi um texto muito bonito que nós chegamos a discutir na sala de aula, conversar sobre o passado. Vocês contaram histórias, eu contei histórias e foi bem legal. Então, essa é a terceira crônica que nós estamos lendo e resolvendo exercícios sobre. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. E aqui também, eu quero que vocês tentem escrever sozinhos, mas eu já coloquei aqui, olha, tentem responder sozinhos, vocês conseguem. Após a correção, verificar o gabarito. Então, nós temos aqui um gabarito. Vocês olhem só depois, não coloquem as respostas daqui, porque senão vocês vão estar se enganando, achando que estão fazendo, mas vocês não estão fazendo, estão apenas colando, ok? E é isso, gente. Bons estudos. Fique em casa, nada de estar andando na rua. Fazer a higiene das mãos, lavar a mão com água e sabão, passar álcool em gel, evitar aglomerações. E fiquem bem, tá, gente? Até mais e beijo!